tudo bem? Eu sou Fernandes e hoje nós vamos trabalhar a revisão em forma de quesitos resolvidos. O que diferencia um estado físico do outro? É a natureza da ligação química, é o estado de agregação, é o ponto de fusão, é o ponto de ebulição. O estado de agregação. Por quê? Porque no estado sólido, por exemplo, as partículas estão bastante unidas. Tem pouca vibração, pouca energia cinética. Por isso que no estado sólido, a forma e o volume são constantes, são definidos. Já no estado líquido, por questão de recebimento de calorias, as partículas já estão se movimentando com mais agilidade, tem mais poder de vibração, tem mais energia cinética. Em decorrência disso, a forma depende do recipiente, mas o volume ainda continua sendo constante. Já no gasoso, em decorrência do maior ganho de calorias, as partículas se encontram mais agitadas, elas vibram mais, se espalham com mais facilidade e por isso tanto a forma quanto o volume dependem do recipiente. Em que estado físico as partículas estão bem próximas umas das outras? Sólido, líquido, gasoso, vapor. Estado sólido. Como nós já vimos, no estado sólido as partículas estão com menor energia cinética, com menor vibração, as partículas estão mais acomodadas. Em decorrência disso, a forma e o volume são constantes, são definidos. Em que estado as partículas possuem maior liberdade de movimentação? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso ou pastoso? Pense bem. Estado sólido, líquido, gasoso ou pastoso? Estado gasoso. Frisando que no estado gasoso, as partículas, as moléculas, as partículas, em decorrência de terem recebido maior quantidade de caloria, elas estão com maior expansão, elas se espalham mais, certo? Em decorrência disso, tanto o volume quanto a forma depende do recipiente. O estado de agregação dela é bem menor, as partículas estão mais afastadas. As substâncias no estado líquido possuem forma invariável, ou seja, não muda, variável, ou seja, muda, indefinida, ou seja, nós não conseguimos identificar sua forma, constante, variável. No estado líquido, as partículas estão com maior vibração, maior energia cinética em relação às partículas do estado sólido. O volume continua constante, mas a forma depende do recipiente, certo? Se o recipiente for circular, o líquido terá o formato circular. Se tem o formato de cone, o líquido vai ter o formato de cone e assim por diante. No estado líquido, o volume é constante, mas a forma depende do recipiente onde o conteúdo líquido se encontra. Neste estado, as partículas estão bem afastadas umas das outras. Que estado é esse? Sólido? Líquido? Gasoso? Pastoso? As partículas estão bem afastadas em que estado físico? Sólido? Líquido? Gasoso? Pastoso? Estado gasoso. As partículas no estado gasoso, elas se encontram bem mais afastadas, não é isso? Mais energia cinética, mais movimentação, mais choques entre elas se afastam com facilidade no estado gasoso, frisando que a forma e o volume dependem do recipiente
onde o conteúdo gasoso se encontra. Um recipiente com tampa contendo gelo, água e vapor é uma mistura monofásica, uma mistura bifásica, um sistema trifásico, um sistema bifásico. Lembrando que, para ser uma mistura, teremos que ter aí uma reunião de duas ou mais substâncias. Se nós temos um recipiente com gelo, o gelo de água, água no estado líquido e vapor de água, vocês acham que este recipiente contém uma mistura monofásica, ou seja, de apenas um aspecto visual? Uma mistura bifásica, ou seja, uma mistura com dois aspectos visuais? Um sistema trifásico, um sistema que apresenta três aspectos visuais? Um sistema bifásico, ou seja, um sistema que apresenta dois aspectos visuais? O que é que vocês acham? Um sistema trifásico. Observe bem. Eu tenho um recipiente que se encontra fechado. Neste recipiente nós temos o quê? A água no estado sólido, ela estando em forma de gelo. Nós temos a água no estado líquido e a água no estado gasoso, ou seja, a névoa líquida e vapor de água. Conseguimos identificar cada um, certo? Mas não confundir esse sistema com uma mistura, certo? São exemplos de misturas homogêneas: água e sal dissolvido, água e álcool, água e óleo, água e enxofre, C, água e éter, água mais enxofre, D, areia mais sal, água e óleo. O que é que vocês acham? Água e sal. Água e álcool. Então, a alternativa A é a alternativa que apresenta uma mistura homogênea. Uma mistura com apenas o quê? Uma fase. Eu tenho a água, eu tenho o sal dissolvido, nós não conseguimos distinguir quem é quem. Quem é água isoladamente, nem o sal. Se nós temos água e álcool, o álcool e a água são miscíveis, nós não conseguimos distinguir separadamente quem é o álcool, quem é a água. Uma água mineral. Essa água mineral contém o quê? Vários sais minerais dissolvidos. Então, essas misturas que nós apresentamos aqui, tratam-se de quê? Tratam-se de quê? De misturas homogêneas. Misturas que apresentam apenas uma fase. Não esquecer que toda mistura homogênea também pode ser denominada solução. Exemplo de mistura homogênea, de novo. Mistura que apresenta apenas uma fase. A, o atmosférico filtrado. B, o sangue. C, água mais enxofre. D, água mais éter. Para ser uma mistura homogênea, nós conseguimos observar apenas um aspecto visual em qualquer situação. Na letra B aí tem o sangue. Observe que o sangue, nós conseguimos destacar, enxergar os componentes do sangue através de um microscópio, certo? Então descartamos logo o sangue, porque a gente consegue distinguir os elementos através de um microscópio. Água e enxofre. A água e enxofre são immiscíveis, não se misturam. Água e éter também são immiscíveis, também não se misturam, certo? Então, sobra para a gente aí o quê? Alternativa A, o atmosférico, que é uma mistura de vários gases. Gás oxigênio, gás dióxido de carbono, monóxido de carbono, gás nitrogênio, vapor de água e outras substâncias, certo? Formando o quê? Apenas um conteúdo, com apenas uma fase. Nós temos um ar filtrado, a gente não consegue identificar quem é o gás oxigênio, quem é o gás carbônico, quem é o monóxido de carbono, nenhuma espécie química dessa. Por quê? Esse ar é uma mistura com apenas uma fase, certo? Para o ar ser uma mistura homogênea, este ar deve estar filtrado, não deve estar com partículas de poeira, por exemplo. Processo que separa a mistura areia e sal: tamisação e ventilação. B, flotação e imantação. C, diluição, filtração e evaporação.
D. Filtração e decantação. Descartamos logo a A porque tamização é sinônimo de peneiração. Ventilação, nós separamos os componentes de uma mistura através de uma corrente de ar. Pegamos o amendoim torrado, esfregamos e atribuímos uma corrente de ar, sopramos, as cascas desse grão de amendoim são afastadas, certo? Então, letra A descartada. Flotação. Eu vou usar um conteúdo líquido para os componentes mais densos afundarem, ficando as partículas de menor densidade flutuando. No caso da areia e do sal, por exemplo, se colocamos a água, o sal vai dissolver e a areia vai afundar. O sal não vai flutuar. O sal, no decorrer dessa mistura, ele vai o quê? Vai diluir. Imantação não é porque a imantação tem que ser utilizado um ímã para esse ímã atrair as partículas ferrosas. Não é correspondente à areia mais sal. Não vincula imantação com a mistura areia e sal. D. Filtração. Nós vamos usar um filtro. Se usarmos um filtro para separar areia de sal, não vai adiantar. Nem a areia nem o sal vai passar pela porosidade do filtro. Não vai. Certo? Então, descartado A, descartado a B, descartado a D. Sobrou o quê? A C. Diluição, filtração e evaporação. Eu tenho uma mistura de areia e sal. Se eu coloco essa mistura na água, a gente vai agitar essa mistura, a gente vai mexer, o sal vai dissolver. Colocamos essa mistura no filtro. A água salgada vai descer e o filtro vai reter as partículas de areia. Pronto. Já separamos os grãos de areia. Ficou o quê? A água salgada, a água mais sal. Nós vamos proporcionar o aquecimento dessa mistura. A água vai passar para o estado gasoso, vai vaporizar, restando naquele recipiente apenas o quê? O sal. Certo? Então, para separar os componentes sal mais areia, utilizamos a dissolução, a filtração, para depois usarmos a evaporação. Qual o método mais básico para realizar a separação dos componentes do petróleo? Destilação fracionada, destilação simples, evaporação, sublimação. Vamos analisar da alternativa D em direção a A. Sublimação não é, porque a sublimação é um processo que separa os componentes sólidos, tendo um com capacidade de passar do estado sólido para o estado gasoso. Não é o caso do petróleo. Evaporação. A evaporação vai ser um processo onde um líquido vai evaporar, restando um componente sólido. Não é o caso do petróleo. Destilação simples. Utilizamos um destilador para separar uma mistura formada de um componente sólido dissolvido em um conteúdo líquido. Não é o caso do petróleo, certo? Então, a alternativa correta é A, porque o petróleo é uma mistura oleosa formada de vários componentes, de vários combustíveis. E para que os componentes do petróleo sejam separados, sejam isolados, devemos utilizar um destilador próprio, um destilador com a coluna de fracionamento, o que caracteriza uma destilação fracionada, certo? Então, toda vez que se fala de separar os componentes de uma mistura tida como líquida, esses componentes sendo todos no estado líquidos, devemos utilizar a destilação fracionada. E a destilação fracionada, ela tem um destilador mais sofisticado. Ele tem uma coluna de fracionamento. E no caso do petróleo, esse destilador é mais sofisticado ainda. São um exemplo de propriedades gerais da matéria. Não esquecer que propriedades gerais são aquelas comuns a todo tipo de matéria. Tanto faz ela ser no estado sólido, líquido, gasoso, cor, sabor, odor e brilho, que são aqui as propriedades da alternativa A, não correspondem. Não são propriedades gerais, em decorrência da cor, sabor, odor e brilho serem propriedades específicas, propriedades que dependem
dos órgãos dos sentidos. E são propriedades específicas, porque cada substância tem sua cor, tem seu sabor, tem seu odor, tem o seu brilho e outras propriedades específicas. C. Ponto de fusão e densidade. Cada substância tem seu ponto de fusão, que é aquela temperatura que a substância começa a derreter. Cada substância tem a sua densidade, que é aquela relação entre massa e volume. Cada substância tem. Então, ponto de fusão e densidade são propriedades específicas. A mesma coisa acontece com o ponto de ebulição. Cada substância líquida ferve a uma determinada temperatura. Ferver a uma determinada temperatura indica o que? O ponto de ebulição daquela substância. O ponto de ebulição é uma propriedade específica. Massa é uma propriedade geral, mas ponto de ebulição é específica. Então, sobrou para a gente a alternativa B. Massa, extensão, inércia. Ponto de fusão, ponto de ebulição são propriedades específicas porque toda substância sólida tem seu ponto de fusão, a substância no estado líquido possui seu ponto de ebulição. Ponto de fusão está associado à temperatura que a substância começa a derreter. Ponto de ebulição está associada à temperatura em que a substância líquida começa a ferver. A água, por exemplo, possui o ponto de fusão igual a zero. O gelo começa a derreter a partir de 0 grau. A água, ao nível do mar, começa a ferver a 100 graus, certo? Então, cada substância tem seu ponto de fusão, cada substância tem seu ponto de ebulição. O conjunto de instrumentos abaixo é destinado a decantação, B. Destilação, C. Filtração, D. Decantação. Decantação é um processo que está associado ao repouso. Nós temos uma mistura, deixamos essa mistura em repouso, as partículas sólidas elas são mais pesadas, elas vão sedimentando, vão afundando e não precisa de nenhum instrumento. Filtração não é, porque a filtração é um processo onde nós utilizamos um filtro, certo? Sobrou para a gente aqui a destilação. A imagem a seguir ilustra um fenômeno físico, a ebulição, a evaporação, a condensação. Não é condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso. Ebulição é a fervura, é um tipo de fervura, certo? Então, o que nós temos aí, um gelo derretendo, é a fusão e trata-se de um fenômeno físico. Por que físico? Porque a água continua sendo água, tanto ela no estado gelo quanto no estado líquido. A composição continua a mesma. Se a composição da água continua a mesma, nós estamos diante de um fenômeno físico. Estamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima revisão.